TV Câmara Campinas. Muito bom dia. Nós interrompemos agora a programação da TV Câmara Campinas para acompanharmos a palestra sobre valorização e prevenção ao suicídio. O palestrante é o Fabiano Barufaldi, ele que é voluntário do CVV de Americana. A palestra é uma iniciativa da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida aqui da Câmara, promovida pela Elecamp. Vamos acompanhar. A Coordenadoria de Saúde, Qualidade de Vida e a Elecamp convidam todos os servidores para a palestra e convidados e para a palestra Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Compondo a mesa de abertura, temos Ana Paula Ribeiro Orsi, diretora do Departamento de Gestão de Pessoas, representando Reginaldo Moretti, diretor da Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, Nelly Alves Monteiro, e o palestrante de hoje, Fabiano Barufaldi, voluntário do Centro de Valorização da Vida, CVV de Americana. Convidamos Ana Paula Ribeiro Orsi para iniciar os trabalhos de hoje e, em seguida, teremos a palestra de Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e agradecer a presença do nosso palestrante. Eu acho que é um assunto importante, né, de difícil para a gente conversar, e eu acho que vai ser muito bom a gente ter o nosso palestrante aqui hoje para falar desse assunto, né? Obrigada, Fabiano, de ter vindo, e a palavra é sua. Bom dia a todos. Meu nome é Fabiano, eu sou voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida. Vocês aqui já tinham ouvido falar do CVV, Centro de Valorização da Vida? Alguém aqui já conhece o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida? Vou começar explicando para vocês o que é o CVV. O Centro de Valorização da Vida é uma entidade sem fins lucrativos, sem vínculos políticos, sociais ou religiosos, que atua gratuitamente na prevenção do suicídio desde 1962, aqui no Brasil. Nós somos membros fundadores de uma entidade chamada Befrienders Worldwide, e nós somos ativos junto à Associação Internacional de Prevenção do Suicídio e à Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio e demais órgãos internacionais que atuam pela causa. Prevenção do suicídio é algo que existe no mundo todo, feito por várias entidades. No Brasil, quem faz isso é o CVV. Mas, em outros países, existem entidades congêneres, fazendo o mesmo trabalho, às vezes de forma diferente. Cada entidade se adapta à realidade do seu país, da sua comunidade, da sua sociedade. Eu vou falar para vocês um pouco como começou essa questão da prevenção do suicídio no mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, existia um frei, um padre, na Inglaterra, chamado Chá de Vará. Esse padre, um dia, foi chamado para encomendar a alma de uma garota de 14 anos que tinha cometido suicídio. Isso foi em 1947, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. E, ao chegar lá, ao conversar com a família dessa jovem, o padre quis saber o que tinha acontecido. E eles disseram para o padre: olha, essa garota com 14 anos, ela teve a primeira menstruação dela. E sem saber o que era aquilo, o que estava acontecendo, porque ela nunca tinha conversado com ninguém, a família não tinha conversado com ela, ela pensou que ela tinha tido uma doença venérea. E a vergonha foi tão grande que essa moça cometeu suicídio. E esse padre falou: como que pode? Nós perdemos uma vida por falta de conversa, porque as pessoas não conversaram.
No dia seguinte, esse padre colocou um anúncio no jornal dizendo: estou disponível para conversar com as pessoas sobre assuntos sérios, e deu o endereço da casa dele. Vejam bem, morava na Inglaterra, Inglaterra é uma ilha, e publicou isso no jornal de grande circulação. No dia seguinte, tinha pessoas atravessando o Canal da Mancha para ir até a Inglaterra para conversar com esse frei, Chá de Vará. De tanta a necessidade das pessoas falarem sobre suas questões, sobre seus problemas, de serem ouvidas. E esse padre acabou ampliando o trabalho e foi fundada a primeira entidade de prevenção ao suicídio no mundo, que são os Samaritanos, da Inglaterra. samaritans.org.uk, o site deles. E aí foram crescendo, baseados nessa experiência, outras entidades de prevenção de suicídio no mundo. No Brasil, na década de 60, alguns jovens idealizadores tinham vontade de começar a fazer algum tipo de trabalho voluntário. E eles começaram a ir em comunidades carentes, comunidades pobres na cidade de São Paulo, e viu que as pessoas estavam precisando. As pessoas estavam precisando de uma cesta básica, estavam precisando de um remédio, precisando de algum tipo de outra ação. E eles acabaram percebendo que as pessoas, quando eles iam falar com as pessoas, mais do que bens materiais, as pessoas ficavam conversando com ele, contando da vida e reclamando dos problemas, e contando suas aflições, seus problemas. E nessas conversas eles tinham um mentor que apareceu lá um dia com um exemplar da revista Time, da Time Magazine, dos Estados Unidos, falando sobre a experiência dos samaritanos de Londres. E ele disse para esses jovens: se vocês estão interessados em fazer um trabalho de relevância para a sociedade, para realmente ajudar as pessoas, aqui está um bom começo para vocês. E foi onde esses jovens começaram a ter a ideia de fazer um serviço de apoio emocional e, consequentemente, prevenção ao suicídio aqui no Brasil. Isso foi em 1962, e foi fundado, então, o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Hoje, o CVV atende por vários canais. Vocês podem ver que nós temos presença nas redes sociais, na internet, no nosso site www.cvv.org.br. Temos canais no Instagram, blog, Facebook, e temos o telefone para atendimento. Vou passar para o próximo slide aqui. Eu vou falar um pouco sobre voluntariado no Centro de Valorização da Vida aqui no Brasil. Como eu já disse, o trabalho é feito totalmente por voluntários. Todo mundo que trabalha no CVV é um voluntário. O CVV é uma entidade sem fins lucrativos, sem afiliação política, religiosa ou social. Totalmente feito por voluntários. É um trabalho de terapia? As pessoas que ligam lá vão ser atendidas por psicólogos, por psiquiatras? Não. Não é um trabalho feito por profissionais. Para isso existem os profissionais da área médica, da área de saúde, que vão fazer um atendimento adequado para cada tipo de situação. Mas o que é o CVV, então? O CVV é um canal para que as pessoas possam entrar em contato, para fazer um desabafo, falar sobre os seus sentimentos, no momento de solidão, ou no momento que elas estão precisando conversar sobre algum tipo de assunto e não tem abertura para conversar com as pessoas na comunidade. Por quê? Existem pessoas que são solitárias, de fato, não tem com quem conversar, não tem círculo de amizades, não tem parentes, não tem colegas, vivem sozinhos, então essas pessoas têm uma certa solidão e não têm com quem conversar sobre seus assuntos. Mas existe também a outra situação. Pessoas que estão cercadas de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, de colegas de estudo, mas não se sentem à vontade para falar sobre suas questões. E por que não se sente à vontade de falar sobre suas questões? Nós vamos ver isso mais para frente também, mas, inicialmente, nós chegamos à conclusão que nós sabemos escutar, mas nós não sabemos ouvir. Tem uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Você já se pegou numa situação que você está contando algum assunto,
ou fazendo um desabafo, e a outra pessoa que está te ouvindo, antes de você terminar de falar, ela já está pensando que ela vai te responder. Ou então começa uma competição de sofrimentos. Ah, mas você está triste por causa disso? E olha só aí eu que estou passando por isso. Mas você está triste por determinada questão? Olha tal pessoa que passou por isso, e deu a volta por cima. A pessoa acaba se sentindo que não existe abertura para conversar. Existe também o aconselhamento. Quando você vai falar sobre alguma questão sua, a pessoa já imediatamente fala, olha, faça isso que resolve. Se eu fosse você, eu faria isso e estaria resolvido. Mas, às vezes, o que funciona para a vida de uma pessoa, não funciona para a minha, não funciona para a sua. As minhas receitas próprias, talvez não funcionem para você. Terceira coisa, além do aconselhamento, é o julgamento. Não é? Quantas vezes a gente vai desabafar e a pessoa fala, mas também, olha só o que você foi fazer. Se você não tivesse feito isso, não tinha acontecido essa coisa com você. Então, vem o julgamento. Então, essas são atitudes que dificultam o desabafo e a abertura das pessoas. E as pessoas acabam guardando isso dentro de si. E eu costumo fazer aquela comparação do copo d'água, que vai todo dia caindo uma gota. E esse copo vai enchendo. E a pessoa não vai tendo a oportunidade de esvaziar esse copo. Chega uma hora que acontece o quê com o copo? Transborda. Não é? Então, nós estamos lá para atender, para receber essas pessoas que queiram falar sobre os seus sentimentos, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de aconselhamento. Quem pode ser voluntário do CVV? É preciso ter algum tipo de formação especial? Como é que faz? Só profissionais, psicólogos, psiquiatras? Não. Pessoas comuns, de qualquer formação profissional ou religiosa, acima de 18 anos, que se disponibilizam a ouvir a quem procura o serviço. O trabalho tem como base o sigilo e o anonimato. Daquelas 3 coisas que eu falei, julgamento, aconselhamento, competição de sofrimentos, tem mais uma coisa ainda. Às vezes a gente fica inibido de falar sobre nossos assuntos, porque eu penso, será que eu posso confiar nessa pessoa? Essa pessoa vai guardar segredo do que eu falei para ela? Ou ela vai sair por aí contando a minha vida para todo mundo? Então, nós percebemos que uma das atitudes que facilita a abertura é o sigilo e o anonimato. Cada pessoa que procura o trabalho do CVV tem garantido o seu anonimato. A pessoa não precisa se identificar. Nossos telefones não têm e não podem ter identificador de chamadas. Nós não podemos identificar de onde a pessoa está ligando. E tudo o que a pessoa conversar com o atendente vai ficar entre ela e o atendente. Isso é uma norma interna do CVV para garantir o sigilo da pessoa. Nem entre os próprios atendentes, nas nossas reuniões, nos nossos cursos, é permitido trocar esse tipo de experiência. O CVV é uma entidade que funciona há 55 anos, garantindo o sigilo e o anonimato de quem nos procura. Como que é para você ser um voluntário? O CVV tem postos espalhados por todo o Brasil. Nós temos postos em todos os estados e mais o Distrito Federal. Atualmente, nós contamos com 80 postos e mais de 2.000 voluntários. A pessoa que quer, que acha que tem a vocação ou a disponibilidade para ser um voluntário, ela se inscreve no nosso site, www.cvv.org.br, e os postos de cada cidade abrem cursos para novos voluntários. É um processo de seleção e capacitação que dura 12 semanas, em média. O curso é dividido em 2 etapas. A primeira etapa é visto a parte teórica do nosso Manual do Voluntário, onde a pessoa vai entender, primeiro, o que é o Centro de Valorização da Vida, como ele funciona, nossos princípios,
nosso código de ética. Quem é a pessoa que procura o trabalho e como essa pessoa está no momento que ela procura o trabalho. Vai ver um pouco sobre essas questões de sigilo, anonimato, aprender a ouvir, aprender a escutar. E depois que a pessoa passa pela parte teórica, ela vai fazer uma autoavaliação se é realmente isso que ela quer fazer, se ela deseja continuar, ou foi apenas um aprendizado, ela, não, realmente não é esse momento meu, no momento da minha vida que eu estou agora não é o momento. Mas se ela decidir continuar, ela vai passar para a segunda etapa, que é a etapa onde vai ter os estágios, onde vão ser encenadas situações reais de atendimento, situações que a pessoa pode se deparar durante um atendimento no seu plantão. Né? São troca de papéis, né, que nós chamamos, onde existem simulações, e a pessoa vai acabar tendo um contato mais prático com o dia a dia do nosso serviço. No ano passado, o CVV realizou 1 milhão de atendimentos por nossos 2.000 voluntários em 80 postos, e também pelo site www.cvv.org.br. Inicialmente, quando o CVV foi fundado lá atrás, existiam algumas modalidades de atendimento, que era o telefone, a pessoa telefona, fala com o atendente do outro lado da linha. Existia também, e existe até hoje, a possibilidade do atendimento pessoal. A pessoa pode se dirigir até um dos nossos postos do Centro de Valorização da Vida, num horário para atendimento, e ser atendida pessoalmente. Ela pode ir lá e conversar pessoalmente com o atendente. Existia também o atendimento por carta. As pessoas escreviam cartas pelo correio, mandavam, o voluntário devolvia a resposta, e às vezes acontecia dessa troca durar anos, né? Mas, com a evolução da tecnologia, nós também buscamos nos adaptar para continuar atendendo as pessoas, né? Você vê a garotada hoje aí, já nasce com o celular na mão, já nasce com tablet, já nasce com computador, e nós não podemos ficar fora desse tipo de atendimento, né? Então, também nós atendemos no nosso site, nós temos lá atendimento via chat, via bate-papo, para teclar. Nós percebemos hoje que o pessoal mais jovem, eles preferem esse tipo de atendimento, esse tipo de canal de atendimento, ao falar no telefone. Então, nós temos isso também. Via VoIP, Skype, né, que todo mundo conhece, e também atendemos por e-mail, que é mais ou menos como se fosse o atendimento de carta lá atrás, né? As pessoas mandam um e-mail, o voluntário responde, e, às vezes, gera-se um bate-papo que leva algum tempo, né? Vou falar um pouco para vocês sobre o segundo parágrafo aqui, que é muito interessante. Quando começou o atendimento telefônico, lá atrás, quando foi fundado, nós tínhamos uma linha telefônica na cidade de São Paulo. O primeiro posto era na Rua Genebra. Existe até hoje esse posto lá. Então, as pessoas telefonavam para uma linha telefônica comum, né? Depois, com o tempo, o CVV foi reconhecido como entidade de prestação de serviços públicos, tanto na esfera federal, estadual e municipal. E nós conseguimos, junto ao Ministério das Telecomunicações, naquela época, um número de 3 dígitos para facilitar a ligação para o posto, para a pessoa não ter que ficar decorando números de telefones. Imagina uma cidade como São Paulo, com vários bairros, vários postos na mesma cidade, e a pessoa tem que ficar lembrando o número de telefone de cada posto, no momento de crise, no momento de desespero, no momento de solidão. Então, foi instituído pelo Ministério das Comunicações, naquela época, um número de 3 dígitos, que é o 141. As pessoas ligavam 141 e ele fazia essa ponte com os postos. Isso ajudou muito. Porém, tem uma questão. Como eu já disse, o trabalho do Centro de Valorização da Vida, ele é totalmente gratuito. Não se cobra nada. A pessoa que procura o nosso trabalho não precisa pagar para ser atendida. Porém, se essa pessoa procura a modalidade de atendimento telefônico, essa pessoa vai ter que fazer uma ligação
com o telefone da operadora que ela é cliente. E essa operadora tarifa essa ligação. Então, a pessoa vai ter que pagar a tarifa para Vivo, para Oi, para TIM, para Embratel, para qualquer operadora dela. E nós percebemos que isso também afastava um pouco as pessoas do atendimento, a questão do custo da ligação. Porque você está numa cidade que tem o posto do CVV, você vai pagar uma ligação gratuita. Desculpa, uma ligação local, que é barata. Agora, em cidades que não têm o posto do CVV, as pessoas tinham que fazer interurbano. E acaba ficando caro. Especialmente hoje em dia, que muita gente não tem nem mais linha fixa. A maioria das pessoas tem telefone celular pré-pagos. E nós percebemos que isso afastava as pessoas do serviço num momento realmente difícil, num momento decisivo, às vezes, das suas vidas, né? E, alguns anos atrás, numa reunião com o Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, nós ouvimos do ministro da Saúde, na época, a seguinte frase: suicídio é um problema de saúde pública no mundo e no Brasil também. E nós não estamos fazendo muita coisa para resolver isso. Vocês estão. O que nós podemos fazer para ajudar? E nós somos taxativos. Precisamos de um número telefônico gratuito, nacional, para que as pessoas possam entrar em contato conosco, sem custo, de qualquer lugar do Brasil. E foi feito, então, um projeto gigantesco de migrar o telefone 141 para um outro telefone. Veja bem, o telefone 141, ele é tarifado e é local, funciona só na cidade onde tem o posto do CVV. Se vocês aqui de Campinas ligarem 141, não vai funcionar, porque em Campinas não tem um posto CVV. Os postos mais próximos daqui são Americana, Piracicaba, Rio Claro e Jundiaí. Então, o 141 ele é apenas local e ele é tarifado. O Ministério da Saúde, junto com a Anatel e o CVV, fizeram um convênio para criar um novo telefone, que vai ser o telefone 188. Como esse telefone vai funcionar? O 188 vai ser um telefone gratuito, que a pessoa vai poder ligar de qualquer lugar do Brasil. E, quando a pessoa ligar 188, isso vai ser direcionado para um sistema, e esse sistema vai procurar o primeiro posto disponível em todo o Brasil. Então, por exemplo, se eu ligo agora 188, pode cair em Porto Alegre. Se eu ligo em seguida, vai cair em Salvador, em seguida em Recife, em seguida em Santo André. Então, é assim que vai funcionar 188. É algo simples de se fazer? Não é. Tecnicamente, é um desafio. Nosso país é enorme, com vários estados. A última vez que eu vi na imprensa, parece que nós temos mais linhas telefônicas do que habitantes no Brasil. Não é isso? Então, imagina o desafio de você preparar uma infraestrutura tecnológica para fazer toda essa migração. Como que a gente fez isso? Como nós estamos fazendo? Pegamos primeiro um estado para fazer um projeto piloto. Nós escolhemos o estado do Rio Grande do Sul para fazer o projeto piloto. Lá, hoje, já funciona o número 188. Aqui ainda não. Nós estamos em processo de migração, que vai seguir um cronograma, e até 2020 vai ser feita a migração total do sistema. Por que nós escolhemos o estado do Rio Grande do Sul? Alguém aqui tem algum palpite? Por que não São Paulo? Por que não Minas? Por que não Santa Catarina? Roraima? Não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem o dobro da taxa de suicídios de todo o país. É o estado onde mais ocorrem suicídios no país. Por quê? Alguma ideia? Ainda não se tem uma definição exata sobre isso, mas existem estudos sobre isso, as pessoas estão estudando. Existem duas hipóteses, duas possibilidades. A primeira, Rio Grande do Sul é um estado produtor de fumo. A cultura do fumo é muito grande.
E fumo é uma cultura que requer uso intenso de agrotóxico. Então, existe alguns estudos que relacionam exposição a agrotóxico à depressão. A segunda hipótese, que ainda está sendo em estudos, é a questão da colonização europeia. Exigência muito em cima da pessoa não poder falhar, da pessoa tem que ter sucesso, da pessoa, se ela falhar, ela falhou com toda a família, uma cobrança muito grande, uma vergonha pelo fracasso, né? Então, são essas duas hipóteses. Então, esse é um dos motivos que nós iniciamos o projeto do telefone 188 no Rio Grande do Sul. E também teve um segundo motivo. O primeiro posto CVV que começou a operar no sistema 188 foi o posto da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Alguém lembra o que aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Boate Kiss, exatamente. No dia seguinte do evento da Boate Kiss, o CVV montou uma tenda, junto com os serviços lá, para atender as pessoas que tinham sido afetadas por essa tragédia enorme. Então, nós já passamos por esse projeto de piloto do Sistema 188, muitos ajustes técnicos foram feitos, conseguimos fazer os ajustes. É um trabalho grande, porque você tem que trabalhar com todas as operadoras, isso tem que vir da Anatel, mas, felizmente, conseguimos passar por esse projeto de piloto, e agora estamos fazendo a expansão gradual para todos os estados do Brasil, de acordo com o cronograma. Bem, até aqui, tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Vou falar um pouco agora sobre depressão. É uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma alteração de humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como o distúrbio do sono e do apetite. É comum as pessoas confundirem depressão com tristeza, a tristeza momentânea. E não é isso, né? Às vezes a pessoa que está com depressão, para ela, aquela situação é uma situação interminável e insuportável. A pessoa que está com depressão está doente, ela precisa de auxílio médico, precisa de apoio de profissionais, né? Em 2020, a depressão passará da quarta para a segunda colocada entre as principais causas de incapacidade para o trabalho no mundo. A taxa de suicídio cresceu 60% nos últimos 45 anos. Vejam bem, 45 anos, 60% a taxa cresceu. Está ou não está mais difícil a gente falar sobre os nossos sentimentos, a gente se tratar? O isolamento está cada vez maior. E as estatísticas que muita gente se impressiona ao saber. 1 milhão de pessoas morrem por suicídio no mundo. É uma morte a cada 40 segundos. Vejam bem, quanto tempo faz que eu estou falando aqui? Uma morte a cada 40 segundos no mundo. No Brasil, nós perdemos 32 brasileiros, todos os dias. Todos os dias, 32 brasileiros cometem suicídio. Estima-se que o dobro disso tente. Então, são pelo menos 100 tentativas de suicídio todos os dias e 32 conseguem cometer o suicídio. É um problema de saúde pública. Suicídio, em algumas comunidades, mata mais do que homicídio e acidentes de trânsito. É uma morte a cada 45 minutos no Brasil. E a gente, às vezes, fica surpreso de saber esses dados, né? A previsão é que em 2020 esse número seja uma morte a cada 20 segundos. E, às vezes, eu falo essas estatísticas e as pessoas se impressionam, né? Nossa, eu não sabia disso, não estava sabendo. Não tinha ideia que o problema era sério. E por que a gente não sabe? Por que a gente não conversa sobre isso? As pessoas costumam não falar sobre suicídio, porque suicídio é tabu. É tabu por uma série de questões. Por questões sociais, por questões religiosas. Em algumas denominações religiosas, a figura do suicida é marginalizada, como a pessoa que não vai para o paraíso ou não vai para o céu.
por questões até do círculo social de amizades, as pessoas procuram não falar sobre isso nas famílias. Vocês lembram? Acho que ainda existe esse costume em alguns lugares. As pessoas evitavam, há algum tempo, falar a palavra câncer. Quando você ia falar que tal pessoa estava com câncer, você falava, a pessoa está com aquela doença, ou com a doença ruim, ou com aquele tipo de doença, mas as pessoas não falavam. Era um tabu falar isso na família. E hoje nós vemos aí o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. Como é que nós conseguimos levar conscientização para as pessoas, que elas precisam fazer o autoexame, que elas precisam fazer o diagnóstico precoce, que existem canais de atendimento, que elas devem procurar os médicos e assim salvar a vida? Não é levando informação para as pessoas? Quando nós falamos sobre um determinado assunto, nós damos às pessoas ferramentas para que elas lidem com esse tipo de problema. Isso pode ser câncer, pode ser dengue, uma endemia qualquer. Como é que nós evitamos, na nossa comunidade, um foco de dengue? Não é retirando a água parada, não é tampando as caixas d'água, não é colocando areia no vasinho. Imagina que a gente chega aqui agora e fala, olha, não pode mais falar sobre dengue. Não, vamos falar sobre isso. Como que as pessoas vão saber quais são as medidas que ela tem que tomar para evitar esse problema? Isso é verdade com dengue, isso é verdade com câncer, e isso é verdade com suicídio. Nós temos que falar sobre esse assunto. Daí surgiu o movimento Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um movimento que nasceu pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, e outras entidades, como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, essas entidades quiseram fazer o Setembro Amarelo, olha aqui a minha fitinha, para conscientizar, através da cor amarela, que é preciso falar sobre esse assunto. As pessoas precisam falar sobre o assunto, que esse assunto deixe de ser tabu nas famílias, nas comunidades, nas igrejas, nas câmaras municipais. É uma campanha de prevenção ao suicídio com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil. Ocorre desde 2015. E nós fazemos isso através da identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e divulgando informações. Nós temos também um site chamado setembroamarelo.org.br e nós também estamos no Facebook, para as pessoas que quiserem mais informações. Né? Como já disse, foi iniciado no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o CVV em si, em 2015. No mundo, a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa, vinculada ao dia 10 de setembro, que se comemora o Dia de Prevenção do Suicídio. Esse ano, nós conseguimos iluminar com a cor amarela o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Estádio Beira-Rio, a Ponte Anita Garibaldi, Academia da Força Aérea em Pirassununga, Congresso Nacional em Brasília, a Catedral de Fortaleza. Esses são apenas alguns exemplos. Nós tivemos eventos no país todo. Além de iluminar monumentos, as pessoas vestindo a cor amarela, passeatas, carreatas, eventos de distribuição de balão, de informações, palestras, como eu estou fazendo aqui agora, para marcar o mês do Setembro Amarelo. Apesar da seriedade do assunto, o suicídio é um tabu na sociedade e dificulta a prevenção. É o que eu estava falando. A gente não pode deixar o copo d'água aí enchendo uma gota por vez até que ele transborde, até que a pessoa chegue ao ponto de estar passando por um sofrimento que para ela é insuportável e interminável. Algumas informações que nós temos dos estudiosos desse tipo de assunto dizem que uma crise suicida ela pode levar de 10 a 90 minutos. A pessoa que está pensando naquele momento em cometer um suicídio, ela passa por uma crise que dura de 10 a 90 minutos. E se você tiver alguém que consiga conter essa pessoa, ou acolher, e dar um acolhimento para essa pessoa,
nesse intervalo de tempo, pelo menos naquele dia, ela não vai mais cometer. Ela pode tentar fazer isso amanhã, se ela não tiver ajuda, se ela não for encaminhada para um tipo de serviço de apoio. Então, por isso é importante a gente saber ouvir, né? Nós acreditamos que a forma mais importante de evitar novos casos é conversar sobre o assunto para derrubar mitos e tabus. Existem muitos mitos em relação a esse assunto, né? Quem aqui já ouviu, em uma determinada situação, que a pessoa está lá próxima de cometer o suicídio, e eles dizem, olha, essa pessoa só está querendo chamar a atenção. Quem quer, vai e faz, não fica dando recado. Isso é um mito. Isso é um mito porque os estudos dizem que de cada 10 pessoas que cometeram suicídio, 8 deram algum tipo de sinal, ainda que não verbal, das suas intenções. Outro mito. A pessoa que tenta suicídio vai tentar até conseguir. Não adianta. Mais cedo ou mais tarde ela vai conseguir. Isso também não é verdade. A pessoa pode estar passando por um momento de dificuldade, um momento onde ela não vê saída, mas se essa pessoa for acolhida, e levada a tratamento, e levada a um apoio, essa pessoa pode depois levar uma vida normal, como qualquer outra pessoa. São vários mitos que existem. Os estudos dizem que 90%, vejam bem, 90% dos suicídios podem ser evitados. De cada 10 suicídios que aconteceram, 9 poderiam ter sido evitados. Por quê? Porque o suicídio está ligado a algum tipo de patologia que a pessoa estava experimentando, ainda que temporária. Um distúrbio de humor, uma depressão, coisas tratáveis, patologias que são tratáveis, se você encaminhar a pessoa para um acolhimento ou para um atendimento especializado. Então, olha o desperdício, gente. É uma morte no Brasil a cada 45 minutos. 32 brasileiros, todos os dias, cometem suicídio. 90% disso poderia ter sido evitado. Mas nós não falamos sobre o assunto. O assunto é tabu. As pessoas não querem conversar. Às vezes, quando a pessoa vai procurar ajuda, ela não consegue. Lembram? Julgamento, aconselhamento, competição de sofrimentos. É um desperdício muito grande de vidas, não é? Rubem Alves disse isso para a gente uma vez. O que as pessoas mais desejam é que alguém as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A pessoa fala, a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ela termina. Não aprendi isso nos livros, eu aprendi isso prestando atenção. Quantos cursos de oratória a gente vê por aí, né? Aprenda a falar, aprenda a ser um palestrante, aprenda a falar com o seu público. Eu nunca vi um curso de escutatória. Vocês já viram um curso para aprender a ouvir? A gente aprende muito a falar de nós, a nos projetar, a vender o nosso peixe. E acolher quem está precisando. A gente costuma fazer isso? A gente aprendeu isso? A gente aprendeu a fazer do jeito certo? Como eu disse, nós estamos ainda numa etapa de migração da nossa plataforma, ainda de telefonia. Então, por enquanto, aqui em São Paulo, nós temos previsão mais para o ano que vem, né? Na região metropolitana de Campinas, nós temos esses telefones para que vocês façam a ligação direta em caso de precisar encaminhar alguém ao serviço, ou acessar o nosso site, cvv.org.br, que lá você vai ter uma lista de todos os postos do Centro de Valorização da Vida no Brasil. Nosso site é bem interessante, conta com o nosso blog,
com bastante artigos, informações técnicas, o nosso CVV, o nosso Facebook, o Instagram, né? O posto aqui mais próximo da região metropolitana de Campinas é o de Americana, onde eu sou voluntário, que nosso telefone é 3406-4111, mas nós temos aí Piracicaba, Rio Claro e Jundiaí, que são os mais próximos. Como eu disse, nós também temos atendimento por Skype, por chat, né? E, dentro de alguns meses, esperamos que o nosso projeto tecnológico aí do telefone 188, telefone nacional, gratuito, esteja em funcionamento. Já está no Rio Grande do Sul, estamos fazendo a migração para mais 8 estados agora até o fim de setembro, e a ideia é que, em 2020, nós possamos fazer toda a migração. Aqui a nossa imagem institucional, a campanha dos macaquinhos, né? O macaquinho que não fala, que não ouve, que não vê. Estamos distribuídos por todo o Brasil, estamos preparados para oferecer apoio emocional de forma gratuita e sigilosa a todos que precisarem. Eu aqui queria abrir para vocês, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, gostaria de fazer alguma consideração aos assuntos que nós falamos, se existem perguntas. E por aqui eu encerro a nossa palestra. Bom dia. Fabiana, eu queria que você colocasse um pouquinho a questão. Muitas vezes a gente está em torno de várias pessoas, né? Muitas pessoas cruzam as nossas vidas, e a gente nem sempre consegue perceber que alguém está em profundo sofrimento. Então, para além da questão da escuta atenta, se você pudesse discorrer um pouquinho como perceber, né, que alguém está precisando desse apoio, está precisando realmente de uma ajuda. A gente viu esses dias atrás aquele cantor famoso, né, que se suicidou, e aí começou a viralizar um vídeo que, há dias atrás, ele estava super feliz e cantando e gravando vídeos, e isso gera muita inquietação, né? Poxa, como que a gente vai perceber esse sofrimento? Então, se você puder discorrer sobre isso. Interessante sua pergunta, Priscila. Às vezes, a pessoa que está passando por um sofrimento dessa magnitude, uma das defesas dela é colocar uma máscara. É colocar uma máscara de que está tudo bem, de que ela está feliz, até que para que ela própria passe a acreditar nisso. Eu não posso falar com muita propriedade, porque eu não sou especialista na área, não sou médico, não sou psicólogo, mas você comentou sobre a pessoa estar feliz há poucos dias, né, de cometer esse ato. Então, o que eu vejo é que, às vezes, as pessoas colocam máscaras até para se convencer de que a realidade é diferente. Mas alguns sinais que podem mostrar que a pessoa está passando por um momento difícil é a mudança repentina de comportamento. A pessoa que antes era falante fica quieta, ou a pessoa que era quieta passa a ficar falante. Rompantes de alegria também são sinais de que algo está diferente. Uma pessoa que não costumava ter esse tipo de comportamento passa a ter. Então, mudança repentina de comportamento, isolamento, a pessoa começa a recusar convites para eventos sociais, para festas, para atividades de lazer, a pessoa começa a se retrair, prefere mais ficar em casa, num quarto, assistindo TV, se retrai do contato social. E a pessoa começa também a dar certas indicações verbais de que as coisas não estão bem para ela aqui. A pessoa vem com frases como: se eu deixasse esse mundo, ninguém ia sentir minha falta. Eu acho que eu estaria melhor em outro lugar do que aqui. Eu tenho vontade de dormir para sempre, dormir muito e não acordar mais.
São pequenos sinais verbais e comportamentais que as pessoas vão dando, que podem levantar nossa atenção que algo não está bem com a pessoa nesse momento, né? E, nesse momento, é importante que nós fiquemos atentos a esses pequenos sinais e possamos acolher essa pessoa que, nesse momento, está passando por um momento difícil. Às vezes, você levar a pessoa para um lugar calmo, reservado, ouvir o que essa pessoa tem a dizer e fazer uma pergunta sincera, olhando direto para ela. Escuta, você está pensando em cometer algo contra a sua vida? Você pode gerar essa abertura para que a pessoa consiga falar sobre os seus sentimentos e você possa fazer esse acolhimento e talvez até encaminhar a pessoa para um atendimento necessário, né? Mas, basicamente, é isso, a mudança de comportamento e alguns sinais verbais sobre as intenções da pessoa. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui no nosso país, você falou que tem uma quantidade enorme de suicídios todos os dias. E a CVV tem uma estatística, a idade das pessoas, o que elas fazem. E é algo que me assustou, a quantidade é muito grande, né? Então, o que é que você pode dizer a esse respeito? Bom, primeiro, posso dizer que é muito difícil conseguir esses dados. Esses dados a gente tem que procurar na Secretaria de Segurança Pública. E nem sempre nós conseguimos, é difícil. Eu atendi, há alguns anos, uma repórter de um jornal lá de Americana, que quis fazer uma reportagem mais detalhada sobre o assunto, não só uma reportagem em canto, mas uma folha toda. Ela pediu para a gente essas informações, as estatísticas que eu tinha já eram de alguns anos anteriores, eu achei melhor ela não usar, porque isso poderia ter mudado. E ela foi até a Secretaria de Segurança Pública, teve uma dificuldade enorme, teve que apelar para a Lei de Acesso à Informação para conseguir esses dados. Mas o que nós vemos nas estatísticas recentes é que o pico na idade é entre os 15 e 29 anos. Adolescência não é fácil. Não foi para ninguém aqui, acredito, né? É aquele momento que você está pensando o que você vai ser, qual a carreira que você vai seguir. Parece que o mundo inteiro quer te engolir, né? E, às vezes, é um momento de extrema solidão. Você precisa da aceitação de um grupo, de amigos, ou de trabalho, ou social, ou religioso. Então, nós vemos que é esse pico. E o começo da vida adulta, até os seus 29 anos, onde as pessoas ainda estão entrando no mercado de trabalho, ainda não sabem lidar muito bem com as pressões do mundo corporativo, as pessoas estão iniciando relacionamentos, também não estão sabendo lidar muito, não têm experiência de vida para lidar com essas questões. São hipóteses que a gente levanta para explicar o pico dessa idade, aí, de 15 a 29 anos. Depois, diminui, mas ainda continua. E nós temos notado também um aumento de casos de idosos, né? A pessoa que, às vezes, tinha toda uma família constituída, aí os filhos deixam o lar, casam, vão formar suas próprias famílias, a pessoa acaba ficando privada daquele contato social que ela estava acostumada, vem a aposentadoria, e a pessoa, às vezes, não sabe o que fazer, porque está acostumada a uma vida de atividade, de trabalho, não consegue ficar parada, né? Na velhice, né, quando a pessoa fica idosa, é geralmente a idade onde começam a aparecer algum tipo de doença, de dificuldade de saúde. Então, você vai somando essas questões e nós acabamos também notando um aumento na parte idosa. Então, se você fosse fazer um gráfico, era isso aqui, ó. Tá? E a segunda parte da sua pergunta era a idade. Ah, sim, interessante. Homens, mulheres. Os homens, não.
As mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais. De cada 4 tentativas de suicídio, 3 são de mulheres e 1 é de homem. De cada 4 suicídios consumados, 3 são de homens, 1 é de mulher. Elas tentam mais, eles conseguem mais. Tem aí alguns dados quanto à letalidade, a meios utilizados, mas isso está ligado também à impulsividade maior, à impulsividade do homem de cometer, né? Mas, pelo menos no Brasil, a situação é essa. É 3-1 em tentativas, e aí inverte tentativa e conclusão. Okay. Oi. Tem previsão de abertura de algum posto da CVV aqui em Campinas? Sim, tem pessoas que já estão tratando disso, né? A abertura de um posto não é algo assim tão simples, porque necessita ter um local físico, uma casa, um espaço cedido pelo poder público. No Brasil todo, quando nós vamos nas atividades nacionais, congressos, então nós temos contato com colegas de todo o Brasil, nós vemos as mais diversas coisas, desde postos que têm sede própria, com sobrado, que alugam o espaço de cima para conseguir verba, e até postos que trabalham numa salinha cedida do lado de uma rodoviária e tem que colocar isolamento acústico para os ônibus não atrapalharem o atendimento. Teve um posto uma vez que falou para a gente que eles conseguiram uma salinha no posto do Corpo de Bombeiros. Só que de terça à tarde a fanfarra do Corpo de Bombeiros ensaiava e eles tinham que se adaptar lá para fazer o atendimento com o barulho que tinha da fanfarra. Então, existem várias realidades. Tem a questão também tecnológica, você tem que ter uma linha telefônica, tem que trazer a parte de tecnologia, você tem que formar a primeira leva de voluntários que vão trabalhar. E um posto é uma instituição física, como tal, ela tem despesa de energia elétrica, tem despesa de água, tem IPTU, embora nós sejamos entidade reconhecida como utilidade pública, tem que entrar com todo o papel para fazer a questão da isenção do imposto. Então, não é simples abrir um posto. Mas eu sei que aqui em Campinas já estão um estágio até que adiantado. A comissão de expansão do CVV já está lidando com pessoas aqui para abrir um posto em Campinas. Eu ainda não sei aonde vai ser a localidade, que ainda está em estudos. Mas, sim, tem previsão, porque uma cidade do tamanho de Campinas... Eu não sou daqui, vocês me digam quantos habitantes tem aqui? Mais de 1 milhão, eu lembro faz tempo, que eu vi na televisão, na IPTV, quando assistia. Eu sou de Nova Odessa, mas uma cidade do tamanho de Campinas, né, não tem um posto para um serviço como esse. Mas, sim, estamos em estágio avançado. No nosso site, que eu passei, que era o www.cvv.org.br, você pode entrar lá, ver várias informações sobre o nosso trabalho. Tem o nosso blog com artigos bastante interessantes sobre prevenção, sobre valorização da vida, mas também existe lá um link, caso a pessoa ela acha que ela tem vocação, ela se interessa pelo voluntariado, ela está pensando já há algum tempo em fazer um serviço voluntário, mas nunca se encontrou. Então, lá no site, você pode entrar, você preenche o formulário, né, e envia com seus dados. Em breve, algum posto vai entrar em contato com vocês para o processo para convidar vocês para o nosso curso de voluntários, né? Em Campinas, eu sei que já estão em estado avançado, mas eu não sei dizer quanto tempo vai levar ainda para que esse posto esteja ativo, né? Mas, acessando o nosso site, você vai sempre ter informações e também como se inscrever para ser voluntário. Pois não? Queria entender um pouquinho melhor a dinâmica do voluntariado. Eu já ouvi colegas psicólogos dizerem, aqui na Câmara, inclusive, que eles têm um apoio, né? Eles mesmos precisam desse apoio profissional para não se afetar com tanta carga de histórias e problemas. E esse voluntariado na CVV, pelo que eu entendi, são de pessoas leigas. Existe alguma orientação
para que você não tenha um envolvimento com essa pessoa que procura, ou é o contrário? E se existe, como que se dá isso? E existe algum apoio para esse voluntário depois? Como que é essa dinâmica? Interessante a sua pergunta. Eu comecei falando aqui que o CVV é um trabalho formado por voluntários, totalmente voluntários. Nós não somos profissionais, não somos médicos, não somos psicólogos, embora nós possamos ter médicos e psicólogos como voluntários. Se você tiver um médico, um psicólogo, um psiquiatra que deseja ser voluntário do CVV, ele pode ser voluntário. Mas aí vem a questão do voluntário ser leigo. Não é bem assim. Primeiro, a pessoa vai passar por um curso inicial de preparação, onde ela vai aprender todas essas questões de como que é a pessoa que está procurando o trabalho, como essa pessoa está nesse momento, e técnicas de atendimento para essa pessoa que nos procura. Depois que essa pessoa é integrada ao trabalho, ao plantão, ela vai ficar em um estágio de 6 meses, onde ela vai ficar sendo acompanhada por voluntários mais experientes. E o Centro de Valorização da Vida, ele oferece para os seus voluntários cursos de aperfeiçoamento. São cursos muito interessantes, muito técnicos, né? Geralmente, nós fazemos eventos nacionais ou regionais, e nesses eventos, encontros, são ministrados esses cursos, né, de aperfeiçoamento. Só para citar, nós temos cursos de aperfeiçoamento 1, 2 e 3, treinamentos de respostas compreensivas. Eu vou entrar aqui num vocabulário que é mais interno do posto, mas, assim, não é que o voluntário seja leigo. Ele não é um profissional da área médica. Ele não tem formação na área médica. Mas, durante a sua estada no serviço do Centro de Valorização da Vida, são oferecidos e são também exigidos cursos do voluntário. O voluntário ele tem que fazer, no mínimo, um curso por ano e uma reciclagem a cada 2 anos. Ele até pode fazer mais cursos se ele quiser, mas, para que ele continue no serviço, isso até é motivo de exclusão. Ele tem que fazer, no mínimo, um curso de aperfeiçoamento por ano. E nesse curso são vistos com mais profundidade o que ele viu lá no curso de voluntários, na primeira formação, e depois você vai entrando em especializações mais específicas mesmo, técnicas do atendimento, de como está essa pessoa na hora que ela nos procura, né? Sentimentos, emoções, tipo de acolhimento. Mas não é que o voluntário seja totalmente um leigo, não é isso. Ele só não é um profissional da área médica. Tá? Quanto à sua pergunta, às vezes, até profissionais precisam de ajuda, né? Eu costumo dizer que é como se um técnico de informática não pudesse ter vírus no seu computador. Às vezes acontece, né? E, às vezes, sim, médicos, psicólogos, são seres humanos. São seres humanos com problemas como os meus, com situações como os meus, com conflitos igual aos meus, com inseguranças, né? Não é porque ele é um profissional que ele está imune a algum tipo de problema. A mesma coisa com o voluntário. O voluntário é uma pessoa como qualquer um de nós, e em algum momento pode estar passando por uma dificuldade, por uma situação, e ele precisa de apoio. A pessoa que atende no plantão, nossos plantões, eu esqueci de falar aqui, são plantões de 4 horas, semanais. Então, o voluntário, o compromisso dele é estar disponível por 4 horas semanais. Aí nós vamos lá olhar na nossa escala, que dia que eu tenho disponibilidade, se é de manhã, se é à noite, se eu trabalho, se eu estudo. 4 horas por semana. Só que nós, na verdade, 4 horas é o plantão que você está disponível para atender a outra pessoa. Nós exigimos, na verdade, 4 horas e meia. Por que 4 horas e meia? Nós pedimos que o voluntário chegue 15 minutos antes do plantão dele, para ver se o voluntário anterior, que ele está rendendo nesse momento, está bem, se foi um plantão tranquilo, se teve algum tipo de atendimento que deixou ele mais sensibilizado, como ele está na vida dele, para que esse voluntário possa deixar o seu plantão acolhido pelo próximo voluntário que chegou. E também nós pedimos que ele deixe o plantão dele 15 minutos mais tarde, para que ele possa realmente ser atendido pelo próximo voluntário que está chegando, né? Então, nós temos realmente essa questão da troca de plantões, onde é feito o acolhimento, e nas nossas reuniões
semanais ou mensais, ou os eventos regionais e nacionais, existe também esse espaço para que o voluntário possa falar sobre as suas situações, né, e se abrir, porque somos pessoas como todas as pessoas. Não é porque nós estamos fazendo esse tipo de trabalho que nós estamos imunes a algum tipo de dificuldade da vida. Eu queria perguntar também, em relação a quais são os dias e horários que existe mais procura pelo trabalho da CVV, e, embora isso possa variar muito também, tipo, quanto tempo uma pessoa que liga para a CVV, ela fica com vocês? Tipo, em média, se é 20 minutos, meia hora, uma hora inteira? Quanto tempo também é o tempo de atendimento médio, assim, uma ocorrência comum que vocês atendam? Desculpa só, o começo da sua pergunta, qual foi? Os dias e horários que são mais procurados. Tá, eu vou começar por essa, então. Como eu falei, nós estamos num momento de transição tecnológica muito grande. Então, os postos, até então, tinham o telefone convencional, esse que vem pela linha telefônica, né? Então, nós não temos esse tipo de acompanhamento. Nós apenas registramos a quantidade de ligações que cada posto recebe para que nós tenhamos uma ideia da demanda da região. Mas não era feito um acompanhamento por faixa horária. Tá? Com esse sistema novo que está vindo, 188, é um sistema mais avançado, nós vamos ter capacidade de mensurar o pico de ligações. Então, eu vou conseguir, mais para frente, poder te dar uma resposta mais exata. Eu vou te dizer aqui, baseado na experiência que nós vemos por aí. São fins de semana e na parte da noite e madrugadas, quando a pessoa, às vezes, já deixou o trabalho e ela está disponível em sua casa para poder fazer a ligação. Às vezes, durante o expediente, a pessoa não tem essa disponibilidade, né? Fins de semana e madrugadas, mas é mais realmente à noite, próximos fins de semana. O pico das nossas ligações acontece também nos períodos de festa, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais também, né? São em datas comemorativas que trazem à pessoa esse sentimento de pertencimento, sentimento social. E, às vezes, pessoas que não têm mais pai ou mãe, ou estão passando um Natal sozinhas, um Ano Novo sozinhas, se sentem solitárias e ligam, às vezes, para conversar com a gente, né? Importante lembrar aqui que nós não atendemos só situações de crise, a hora que a pessoa está realmente no momento de crise. Às vezes a pessoa está sozinha, não tem com quem conversar, está se sentindo solitária. Então, eu sempre falo que é muito bom a gente abrir a tampa da panela de pressão antes dela estar prestes a estourar, né? Não são só situações críticas que nós atendemos. Lógico, acontece também, e nós estamos preparados para isso, nós somos treinados para isso. Mas, às vezes, tem pessoas que ligam para a gente porque não tem com quem compartilhar uma alegria. Às vezes a pessoa liga e fala, olha, acabei de saber que o meu filho está em outro estado e eu acabei de ser avô. Eu não tenho com quem compartilhar essa alegria, eu quero compartilhar com vocês essa alegria. Muito bem, estamos aqui para isso, para conversar também, vamos ouvir, vamos falar da sua alegria, né? Mas são essas faixas aí. Você falou. Tempo médio. Nós também não tínhamos como mensurar isso, nós vamos passar a ter agora. Mas cada situação é uma situação. Às vezes, você tem situações que você resolve muito rápido e tem situações que se arrastam por horas, né? Não existe um tempo médio, nós não temos como mensurar isso. Até porque, assim, às vezes tem pessoas ligando para falar sobre um determinado assunto, tem pessoas ligando para falar sobre outro, que requer um pouco mais de desenvolvimento da conversa, do assunto. Acabei colocando no mudo aqui. Nós não temos isso. Fabiano, eu queria saber se se o CVV, né, enquanto uma instituição tão grande, né, de nível nacional, se vocês conseguem ter diálogos ou discussões com os NAPs, CAPs, e também, mais ou menos nesse sentido, se existe algum avanço em termos de política pública mesmo para abordar essa questão. Política pública para que o CVV atue?
Isso, ou algum tipo de diálogo que a CVV possa contribuir na construção de programas ou projetos, para além do que já é feito. Bom, além do atendimento do CVV, do Centro de Valorização à Vida, a pessoa que procura o CVV no momento que precisa conversar, precisa falar sobre suas questões, sobre seus sentimentos, o CVV tem um outro braço chamado CVV Comunidade. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, né, com vocês hoje. Eu saí do meu plantão, saí do meu atendimento e vim falar com vocês sobre valorização da vida, né? Então, nós somos convidados frequentemente para vir dar palestras, falar sobre o assunto. São Paulo tem uma atividade bem maior aqui do que o interior, então, frequentemente, nós estamos dando palestra em quartéis. O metrô de São Paulo, recentemente, nos convidou para fazer uma ação lá nas estações do CVV, de valorização da vida, fazer uma parceria. Existe um programa do CVV chamado CRC, que é Caminho da Renovação Contínua, onde nós vamos em espaços como hospitais, ou como câmaras municipais, ou como clubes, ou igrejas, para falar sobre temas do cotidiano, da vida, e como esses temas nos afetam no dia a dia, né? São feitas rodas de conversa, são vistos, eu não me lembro exatamente o número de encontros que tem, mas eu acho que são 14 ou 15 encontros. São encontros semanais, e que cada encontro é debatido sobre um determinado assunto, um determinado tema, com as pessoas que estão na audiência, né? É um pouco diferente de uma palestra, né? Não tem uma pessoa aqui na frente falando para a gente depois ter a troca, é mais realmente uma roda de conversa, um bate-papo sobre os assuntos, e é livre para a pessoa se expressar como ela quiser. Essa é uma etapa. Recentemente, também, nós estamos com um programa que é o GASA, Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio Anônimos. Estatísticas mostram que um suicídio afeta indiretamente até 20 pessoas, na família, no círculo social, de amizades, do trabalho. Então, quando ocorre um caso, você também precisa cuidar das pessoas que ficaram, né? Então, em São Paulo, já nesse braço do CVV Comunidade, existe esse GASA, que é o Grupo de Apoio a Sobreviventes do Suicídio, tanto para familiares de pessoas que cometeram suicídio, quanto para pessoas que tentaram e não concluíram, né? É um braço também do CVV Comunidade que leva o atendimento do CVV para fora dos postos. Existe também em São Paulo uma experiência que veio de fora, chamada Amigos do Zip. Zip é um bonequinho, um desenho animado, que ele leva para as escolas, para crianças de idade até 7, 8 anos, para que elas aprendam a falar sobre suas emoções, a lidar com as suas emoções e trabalhar com as suas emoções, né? É um programa destinado para escolas, para o público infantil, para que as crianças aprendam a falar sobre os seus sentimentos, a lidar com as emoções, raiva, perda, inveja, conflitos, enfim. Fabiano, posso te interromper um pouquinho? O pessoal da recepção aqui pediu para dar um aviso. Tem um Corsa preto, placa DXX6464. Está para ser multado. Não sei se é de alguém daqui. Se for, seria interessante ir lá. Tá bom? É Corsa preto DXX6464. Obrigada. Então, são esses eventos do CVV Comunidade que fazem esse tipo de ponte fora do posto, né? Você falou dos CAPs, do Centro de Atenção Psicossocial. Às vezes, nós somos convidados para dar palestra de valorização à vida lá, né? Aqui eu falei bastante sobre suicídio, e não tem por que a gente não falar. Suicídio, de novo, não pode ser um tabu, não deve ser um tabu. Nós estamos perdendo 32 brasileiros todos os dias para algo que é 90% prevenível. De cada 10 suicídios, 90 não poderiam acontecer, e acontece porque a gente não fala disso.
Nós temos um grande apoiador do CVV, que é o jornalista André Trigueiro, da Globo News. Vocês assistem a Globo News, ele tem um programa sobre sustentabilidade, mundo sustentável, alguma coisa assim. E ele está encabeçando também uma grande frente, que é acabar com o tabu na imprensa. Vocês não veem muitas reportagens por aí falando sobre esse assunto, né? Porque existia uma ideia nas redações, inclusive amigos jornalistas, vocês que são da área de comunicação, podem até confirmar isso, que nas faculdades de jornalismo falam, olha, a gente não noticia suicídio, não noticia. Porque existe uma ideia de que, se você noticiar, você pode incentivar as pessoas a cometer o suicídio, né? Na verdade, existe a maneira certa e a maneira errada de você fazer isso. A Associação Brasileira de Psiquiatria e a Organização Mundial da Saúde lançaram recentemente um manual dirigido para a imprensa. Como falar sobre o assunto. Como falar focando na prevenção e no acolhimento da forma correta. E nós estamos tentando mudar essa mentalidade, esse tabu na imprensa, nos órgãos de comunicação, para que a gente possa realmente levar a mensagem de, primeiro, é um problema de saúde pública, nós não podemos jogar isso para debaixo do tapete, temos que trabalhar com isso. E como levar para as pessoas a informação que elas podem, que isso não é algo que acontece só com elas, pode acontecer com qualquer outra pessoa durante a sua vida, e que existem canais de atendimento, e que essa pessoa pode procurar esses canais de atendimento, né? Como eu falei, o exemplo do câncer de mama. Você leva informação e você tem prevenção e ajuda a quem procura. Então, são essas questões aí que nós temos fora do atendimento de plantão. Alguma pergunta? Você falou sobre o total de horas que as pessoas vão trabalhar, né? Sim. E os cursos? Quais os dias e horários que estão disponíveis? Os cursos? O treinamento, né? Para o pessoal entrar para ser o voluntário. Geralmente, no curso para voluntários, o primeiro contato que você vai ter, nós marcamos um dia da semana para a pessoa comparecer, geralmente à noite, porque entendendo que as pessoas às vezes trabalham, não têm a disponibilidade de ir em horário comercial, horário de expediente. E nós fazemos a primeira reunião nesse dia. E aí, nesse dia, nós acordamos com todos os participantes os melhores dias para cada um. Então, isso varia de posto para posto. Se nós chegarmos lá com uma turma que a maioria fala, olha, para nós aqui o melhor dia é terça-feira e quinta, vamos fazer terça e quinta. Ou não, é terça e sexta, vamos fazer terça e sexta. Uma coisa que nós aprendemos é que quarta-feira à noite é difícil, porque tem futebol, né? Mas, assim, então são acordados com a turma para que haja um aproveitamento melhor, e depois os estágios também, sempre em comum acordo com as pessoas que estão indo fazer. Esse é o primeiro curso. Aí, digamos que a pessoa se torne realmente voluntário e comece a entrar no trabalho. Aí vai ter os cursos de aperfeiçoamento. Geralmente, são cursos que duram um dia. A pessoa vai num sábado ou num domingo, fica lá uma manhã até o fim do dia, um único dia, né? Porque nós entendemos que como nós somos voluntários, nós temos outros afazeres, nossas profissões, nossos trabalhos, nossos afazeres domésticos, né? Então, as pessoas não têm disponibilidade para ficar, para dedicar a esse tipo de atividade sem prejudicar outras atividades. Então, nós procuramos fazer sempre da melhor maneira para que todos façam, e os cursos de aperfeiçoamento em um dia, geralmente final de semana. Bom dia. Eu queria saber, por exemplo, se você identifica um caso, sei lá, você observa um potencial caso, alguém próximo assim, de você, enfim, o que você recomenda que a gente faça, ou abordagem, etc. Você vê um caso em potencial e como você age? Às vezes, você falar com essa pessoa num ambiente reservado,
calmo. E nem tanto falar muito pouco, mas ouvir. Ouvir prestando atenção na pessoa, prestando atenção no que ela está falando. Contato visual, falar pouco, deixar a pessoa falar. Quando ela vê essa abertura, e, de novo, falei, quando a pessoa começa a falar das situações dela, não ter aconselhamento, não ter julgamento, são atitudes de abertura que a pessoa pode ver em você, alguém com quem ela pode falar. Ela pode desabafar ou ter uma certa abertura para falar sobre os seus sentimentos. E aí, naquele momento, ela pode levantar um pouquinho a válvula da panela de pressão e deixar escapar um pouquinho da pressão que está dentro dela. Lógico que tem situações e situações. Então, às vezes, quando a gente identifica que, por alguns sinais que talvez a pessoa esteja já realmente numa situação mais delicada ou mais séria, talvez seja o caso para você conversar com a pessoa e falar, olha, você acha que a gente não pode procurar ajuda? Se colocar à disposição, eu vou com você, vamos juntos, eu conheço algum lugar, eu conheço um CAPS, eu conheço um psicólogo, eu conheço um médico, você não está sozinho, eu estou com você, isso é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, não se ache diferente, não se ache diminuído, não se ache menos do que os outros por estar passando por esse momento, isso pode acontecer com qualquer um. Mostre para a pessoa o que nós chamamos de nivelamento. Não é porque eu estou aqui te ouvindo que eu sou melhor que você, que eu sou mais importante do que você. Eu estou aqui porque eu me importo com você. Porque às vezes a pessoa que está passando por esse tipo de situação, ela pensa, eu não tenho valor nenhum, ninguém se importa comigo. E você mostrar para a pessoa, não, você é uma pessoa como qualquer outra, e eu estou aqui para você, eu me importo com você. Pode falar que eu estou aqui para te ouvir. E se você precisar de alguma ajuda, eu estou aqui para ir com você. Só esse tipo de abertura pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Tudo bem? Estamos tudo bem aqui? Podemos? Então, em nome do Centro de Valorização da Vida, eu agradeço essa oportunidade enorme de divulgação, de levar para vocês algumas das informações que eu passei hoje. Espero não ter chocado com algumas informações que eu passei, mas se essa informação servir para despertar a consciência das pessoas, ela é bem-vinda. E agradeço a oportunidade, que não são muitas que nós temos, de divulgar a valorização da vida e falar sobre o trabalho do Centro de Valorização da Vida. Maiores informações, de novo, volto a falar para vocês, o nosso site, www.cvv.org.br. Em nome do Centro de Valorização da Vida, eu agradeço. Obrigado. Eu, em nome do presidente Rafa Zimbaldi, do responsável pela escola, o Dr. Reginaldo Moretti, que infelizmente não puderam estar presentes, agradeço a presença de todos os servidores, a parceria com a EGDS, que nós pudemos disponibilizar as vagas para os servidores da Prefeitura também. Gostaria de agradecer a iniciativa da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, através da nossa assistente social, Priscila, e agradecer imensamente ao Fabiano. Vou pedir para a Priscila entregar um certificado da Elecamp, que foi uma manhã assim de muito conhecimento, né? Um tema realmente de extrema relevância. A vocês presentes, eu gostaria de reforçar que assinem a lista de presença. O certificado será encaminhado no e-mail de vocês em, no máximo, 15 dias. Muito obrigada.
Muito bem, nós acompanhamos a palestra sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio. O palestrante Fabiano Barufaldi está aqui ao nosso lado. Fabiano, o senhor disse na sua palestra que o CVV atende 1 milhão de pessoas por ano. E qual que é a importância do CVV para essas pessoas, especialmente nessa questão da depressão, uma das doenças aí que tem avançado nos últimos anos? Na nossa experiência, Rubens, nós percebemos que as pessoas às vezes precisam falar sobre seus sentimentos, sobre suas questões, sobre as questões que afetam sua vida, e nem sempre tem abertura na comunidade onde elas estão. Às vezes as pessoas são solitárias porque não tem com quem conversar, mas às vezes as pessoas estão cercadas de amigos, de colegas de trabalho, tem todo um círculo social, mas não tem abertura para falar sobre os seus sentimentos, né? E a pessoa vai acabando acumulando esse tipo de sentimento em si, e eu costumo fazer a comparação do copo d'água que a cada dia vai recebendo uma gotinha e vai enchendo. O trabalho do Centro de Valorização à Vida vem para prover para as pessoas esse canal de comunicação para que elas possam falar sobre os seus sentimentos sem nenhum tipo de julgamento, aconselhamento, com a escuta ativa e total acolhimento para a pessoa que procura o nosso trabalho. Legal. Agradecendo a sua participação, e nós agradecemos também a sua audiência aí em casa. A TV Câmara Campinas volta agora com a sua programação normal. TV Câmara Campinas.